Módulo básico: administração, secretariado, pequenas empresas. O Sr. Nakamura precisa contratar uma passadeira para sua lavanderia. Resolveu fazer um teste para ver qual das duas candidatas passa melhor, em menos tempo. Duas camisas sociais, né? Prontas? Já! Pronto! Muito bom, né? Agora vamos ao desempate. Já! Pronto. Muito bom, né? Já vi que estou diante de duas excelentes candidatas, né? Vamos agora para mais um desempate. Né? Prontas? Já! Programa 23: Gestão de pessoas, recrutamento e seleção. Oi, hoje eu vou fazer uma entrevista de trabalho numa empresa que funciona nesse prédio. Não, eu não vou mudar de emprego. Eu estou muito satisfeita com as nossas reportagens. Eu vou mostrar para você como funciona uma entrevista num processo de seleção. E para isso, eu vou agir como uma verdadeira candidata. Oi, tudo bem? Eu vim para entrevista. Seu Pedro é empreiteiro e precisa de um novo pedreiro para sua pequena empresa. Como não quer correr o risco de empregar a pessoa errada, pediu os currículos dos candidatos com referência. Dois deles se deram bem. O terceiro... Tchau. Tudo bom? É um prazer vir fazer essa entrevista. Está formado das vagas de operação. Obrigada, tá? Eu estou super curiosa para saber como eu me saí nessa entrevista. Vitoriana, me conta. Eu fui bem? Foi super bem. Você foi super comunicativa, expôs as questões aí que eu te perguntei, respondeu além do que foi questionado. Isso é importante para a gente conhecer melhor o candidato. Quais foram os meus pontos fortes e os meus pontos fracos? Seus pontos fortes foram justamente a desinibição, você não ficou nervosa na entrevista, isso acontece muito, o candidato não consegue expor o que ele sabe, o conhecimento que ele tem pelo nervosismo, isso atrapalha bastante. O ponto fraco nesse caso é que você não tem uma vivência na área que nós temos a vaga. E qual é o objetivo de uma entrevista como essa? Conhecer melhor o candidato, avaliar o seu conhecimento de uma maneira mais criteriosa, né, para depois apresentá-lo para o nosso cliente. No caso da agência, né, nós temos algumas fases do processo seletivo. A gente tem que primeiro conhecer as pessoas, os profissionais, antes de apresentá-los para a empresa. É uma pré-seleção. E como é que o candidato deve se preparar para esse tipo de entrevista? No caso, ele deve conhecer o cargo para qual ele está se candidatando, ter um currículo atualizado, vir bem preparado, com uma boa apresentação. Pode ser que no dia da entrevista, aqui, a fase inicial, ele já tenha algum contato com o cliente. Cada processo tem uma dinâmica diferente, né? Então, ele sempre precisa estar pronto para uma avaliação mais criteriosa. E o que ele não deve fazer nesse tipo de entrevista? Ele não deve mentir. Né? Então, se a gente não tem um conhecimento, a gente deve ser sincero, né? E transpor aquilo que a gente realmente sabe, porque depois, no futuro, se a vaga exige uma determinada competência, você vai ser cobrado por ela.
E geralmente o candidato que se sai bem na entrevista é o candidato que vai ficar com a vaga? Na grande maioria das vezes, sim, mas a entrevista ela é uma pequena fase do processo, né? Normalmente nós temos avaliações psicológicas e também a dinâmica de grupo e a avaliação que o cliente faz desse profissional. Então, normalmente são de 3 a 4 etapas, ele precisa sair bem em todas. Como trabalhar em grupo é fundamental no negócio do seu Pedro, o próximo teste para os candidatos é construírem juntos uma parede. Seu Pedro vai poder ainda observar a habilidade profissional de cada um. Vamos ver como os dois se saem. Parece que os dois se saíram muito bem no teste. E agora, seu Pedro? Você acabou de fazer uma dinâmica de grupo. Por que você acha que ela é feita? Eu acho que ela é feita para que as pessoas fiquem mais à vontade. Dessa forma, quem esteja analisando tem uma forma mais clara, né, de ver como as pessoas estão interagindo em grupo. Ela é feita para identificar o perfil do funcionário. Na verdade, saber um pouco mais da sua personalidade. Para tirar um pouco a timidez da gente, né? Porque a gente fica muito preso, muito tímido com tudo isso. E é diferente da entrevista. A entrevista pessoal é mais assim com a selecionadora. E a dinâmica não, já é todo mundo que está participando, os candidatos, você está concorrendo com as pessoas, ao mesmo tempo você está fazendo uma amizade, um relacionamento. Uma dinâmica de grupo geralmente a gente utiliza como uma técnica para auxiliar no processo de seleção. Para se chegar a um determinado candidato, nós utilizamos a entrevista, aplicamos testes para, enfim, fazer uma avaliação justa. Hoje nós estamos realizando uma dinâmica para contratar vendedores. Nós precisamos avaliar a habilidade para vendas, a comunicação, o jogo de cintura do candidato para lidar com improvisos. Enfim, cada atividade tem uma dinâmica específica. Nós fizemos uma dinâmica diferenciada, cada um falou de uma pessoa diferente, né? A gente acabou se conhecendo ainda melhor. E você se preparou de alguma maneira para essa dinâmica de grupo? Não, porque eu não esperava isso, né? Foi de repente, eu tomei até um susto na hora. O candidato ele tem que ser o mais espontâneo possível, porque a gente acaba detectando se ele está tímido, está nervoso, ou se ele veio preparado. Quando ele vem preparado, na realidade prejudica. E você acha que você se saiu bem nessa dinâmica de grupo de hoje? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que eu me saí bem, porque eu me considero uma pessoa bem comunicativa e eu faço relacionamento com outras pessoas. Eu acredito que eu me saí bem. Seu Pedro lembrou-se de que seu próximo trabalho será um edifício de 20 andares. Os trabalhadores não podem ter problemas com a altura. Propôs, então, mais um teste aos dois candidatos. Não desanima não, seu Pedro. O senhor vai encontrar o pedreiro que precisa. Mas vai ter que começar tudo de novo. Eu tô aqui com a Rosa, que trabalha há 14 anos nessa empresa de recrutamento de pessoal. Rosa, quais são os processos de seleção de candidatos aqui? Primeiro nós temos a abertura da vaga, né? A partir daí a gente começa a divulgação dela, ou através de internet, ou através de placas, e começa esse processo de seleção, a entrega de um currículo, ou ele se cadastra pela internet também. E você é candidato a uma vaga em que área? Telemarketing, cobrança. Suporte técnico. Numa loja de livrarias, mas eu não sei se é na parte exatamente de vendas ou de auxílio, informações. Primeiro ele passa por uma entrevista com uma das nossas selecionadoras. Se essa vaga já está aberta e o currículo dele corresponde à vaga, ele continua o processo de seleção. Se não, ele vai para um banco de dados e a partir do surgimento da vaga, ele é chamado novamente para a entrevista. Como uma pessoa deve se comportar em todo esse processo? Espontaneidade, né? E tentar saber sobre a empresa antes, né? Falar corretamente e manter uma postura. O visual é importante porque não adianta eu procurar um emprego, uma camiseta desbotada, uma camiseta
procurado. Na realidade, o que importa é ele estar de uma forma discreta. Não é a roupa em si que faz a diferença, e sim o comportamento mesmo, discreto, com uma camiseta limpa ou uma camisa que seja, mas de uma forma com asseio, né? Processos de seleção não são nenhum bicho de 7 cabeças, principalmente agora que você ouviu todas essas dicas. Até a próxima! Pronto! Vocês duas são muito boas, né? Eu não sei o que fazer, né? Eu não sei qual das duas escolher. Ah, já sei! 2 lenços de linho, né? 2 lencinhos de linho. Passar bem, né? Sr. Nakamura. Existem outras maneiras de selecionar um funcionário. Vai se informar, vai. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.